Boa tarde, pessoal. Meu nome é Manuela, sou professora da Federal do Piauí e vou apresentar aqui o trabalho, que é uma das frentes que a gente tem atuado no projeto temático Itapá. Tem aqui vários participantes aqui do Itapá. E que é do Zero Óbito, desenvolvimento de uma nova ferramenta para a vigilância ampliada de mortes por acidente de trabalho na região de Piracicaba. Tá? Então, entre os autores aqui está o professor Daniel, o professor Rodolfo, a Sandra também está aqui, né? Mas mesmo alguns que não participaram aqui da escrita do trabalho, participaram no processo também dessas oficinas que eu vou descrever aqui. Tá? E aí, só para contextualizar um pouco, né, quando a gente está falando no mundo da maneira geral, estima-se que haja uma morte de trabalhador a cada 15 segundos, decorrente de acidente de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho, e que o Brasil está ocupando atualmente o 3º lugar no ranking mundial com mais mortes. Então, são dados que a gente verifica a importância de atuar na redução desses dados, e que a vigilância e saúde do trabalhador, né, ocupa um papel importante nesse sentido também. E aí o Sereste de Piracicaba, né, consolidou ao longo do tempo o sistema de vigilância e acidente de trabalho, CIVAT. Além disso, tem atuado, né, ao longo do tempo com abordagens sistêmicas. Então, a ergonomia da atividade, por exemplo, o modelo de análise e prevenção de acidente de trabalho, mas mesmo assim vinha encontrando dificuldades de implementar as soluções propostas. Então, se realizavam, né, diagnósticos e não conseguia muitas vezes, num bom diagnóstico, implementar algumas dessas soluções. E nesse sentido, entrou em contato com o laboratório de mudanças, tá, que propicia, que é baseado na teoria da atividade histórico-cultural e também na teoria da aprendizagem expansiva, e que se propõe também a tentar implementar essas soluções. Então, esse era mais ou menos o contexto inicial que veio, só falando um pouquinho da teoria da atividade, que era baseada em 5 princípios, que é a teoria da mediação cultural das ações humanas, em que as ações são mediadas. Daqui a pouco eu vou mostrar o sistema de atividade rapidinho, a importância da multivocalidade, de se conhecer, de ouvir as diferentes vozes do sistema também, a historicidade, que vai ajudar a compreender, né, como foi esse desenvolvimento ao longo do tempo, inclusive as contradições que podem estar acontecendo ali, e as contradições entendidas também como a fonte de mudança e possibilidade de desenvolvimento, tá? E aí, inclusive, transformações expansivas desses sistemas de atividade. E aqui é o sistema de atividade que eu estava falando, que ele é considerado a unidade de análise aqui nessa teoria da atividade, em que a gente vê, né, tem um sujeito, a perspectiva de análise, que vai ter esse motivo social, digamos assim, a necessidade social pelo objeto, e para isso vai se utilizar de instrumentos para dar conta da atividade, vai ter uma divisão do trabalho, tá, e tem uma comunidade que interfere e atua também nesse objeto, e tá, né, também regras para serem cumpridas. Então, toda atividade a gente deveria compreender ali, e o acidente de trabalho, a prevenção de acidentes, ele estaria aqui, né, como se fosse um objeto que a gente vai ver que ele necessita muitas vezes uma articulação de diferentes elementos, diferentes sistemas. E aí, com base quando veio o LM, né, que o Sereste tomou conhecimento, entre 2014 e 2015, aplicou o LM no próprio serviço, com foco no setor de vigilância. Então, esse era o contexto, por isso que eu fui fazendo aquela retrospectiva para chegar aqui também. E aí, depois desse LM que foi feito, né, que a gente até disse, aprender a fazer em casa primeiro, né? A Maria Ecléia está aqui do Sereste. Aconteceram algumas mudanças lá no serviço, com a institucionalização na articulação de ações, né, de inspeção pelo fiscal da vez, por exemplo. Então, tiveram algumas mudanças na divisão do trabalho, e quando há uma modificação em algum daqueles elementos, pode interferir tanto no objeto, que há uma expansão daquele objeto também, tá? E os resultados também. E nesse sentido, a vigilância também passou a ser compreendida de uma forma mais ampliada, em que não só o Sereste sozinho iria atuar na vigilância, mas com a articulação de outros setores. Então, começa a compreender a articulação de uma rede
que poderia estar atuando ali. Também foi criada, né, a sala de informação com a sistematização desses dados, a priorização e acompanhamento das demandas também relacionadas ao acidente. E aí aquela questão que eu falei da sincronização dos diferentes sistemas de atividade, e nesse contexto foi surgindo a necessidade também de construir uma nova ferramenta que pudesse facilitar, tá, essa conexão e o coesionamento das ações entre as diferentes atividades. Então, nesse sentido, foi surgindo, digamos assim, a ideia de se construir um aplicativo, que ele está sendo chamado Zero Octo, que é o foco aqui que eu vou trazer para vocês no trabalho. Então, ele visa analisar esse trabalho. Essa primeira etapa do processo, a gente vai ver que ele já até evoluiu, a gente está, digamos, na terceira etapa, como a gente concluiu, e que é um desenvolvimento de forma colaborativa, que aqui foram as primeiras oficinas, tá, gente? E aí a gente construiu 5 oficinas semanais, com ao todo 32 participantes, né, diferentes atores, mas participação flutuava, variava entre uma sessão e outra, mas pessoas envolvidas de diferentes sistemas de atividades, então, tanto pesquisadores, profissionais do CIVAT, aquele sistema que eu falei para vocês, outras instituições de saúde do trabalhador em níveis municipais, regionais e estaduais, tá? Então tinha também vigilância sanitária, por exemplo, Programa de Saúde do Trabalhador, Sereste, e pesquisadores de outros grupos de pesquisa, universidade, e Ministério Público, tá? Sindicato, não sei se eu esqueci, mas eram diferentes instituições. E essas oficinas foram organizadas com base também no princípio da dupla estimulação, em que era aplicado o primeiro estímulo, era proposto uma tarefa, trazia algo que os participantes sentissem, vissem um problema, e depois um modelo conceitual para tentar desenvolver algumas atividades propostas. E aqui foram, resumidamente, os objetivos das 5 oficinas, que na primeiro procurou representar graficamente qual seria o processo de investigação de óbitos relacionados ao trabalho a partir da perspectiva dos atores participantes, tá? E cada oficina, o resultado de uma oficina era utilizado também para dar continuidade nas oficinas seguintes, tá? A gente pode imaginar como se fosse um processo de subir uma escada, né? Você vai dando um passo de cada vez e vai avançando. E aí na segunda oficina, o objetivo era discutir os detalhes de cada etapa do processo de investigação de óbitos e também localizar, começar a entender quais eram as lacunas que tinham ali, as rupturas, deficiências existentes naquele processo de investigação, para daí na oficina já começar a levantar possíveis soluções, o que é que poderia ser feito para sanar aquelas lacunas. E aí na quarta foi trabalhado um pouco mais como detalhar essas oficinas também, e por fim aprimorar o detalhamento das soluções trabalhadas. Inclusive na última oficina também foi feita uma simulação das etapas que estariam presentes nesse aplicativo no software. Então aqui, quando foi, né, nas primeiras oficinas, os instrumentos utilizados, foram discutidos os instrumentos que poderiam ser utilizados em cada uma das etapas. Quando iniciou a discussão, se pensava primeiro como fazer essa definição do caso, tá? Depois enquadramento legal, preparação, investigação, intervenção. Depois isso aqui foi ampliado, eu já vou mostrar para vocês quais as etapas foram incorporadas. Então, aqui ia falando, por exemplo, a definição do caso, Google Alert, WhatsApp, isso tudo pensando também o que poderia ser utilizado de certa forma, né, nessa investigação, e como também pensar ali no caso do Zero Octo, dessa ferramenta do software. E aí a gente também foi verificando, pode passar, outros possíveis atores sociais. Então aqui, inclusive nas discussões, a gente começa, né, vai saindo muito a importância de diferentes instituições, outros profissionais que poderiam estar fazendo parte também desse processo e uso do software aqui para fazer essa investigação e atuar na vigilância, saúde e de trabalhos fatais. Também isso aqui é o resultado da oficina, que foi discutido como seria esse fluxo, de onde partiria, então isso já pensando como articular isso com software, utilizando isso aqui nas primeiras, e as possíveis contradições, vamos dizer assim, os possíveis problemas que poderiam enfrentar entre eles também.
E aí, já na segunda oficina, começou a ver quais eram essas lacunas que poderiam estar presentes ali. E uma que foi falada, por exemplo, era a falta de comunicação e colaboração entre os autores, que poderia resultar em retrabalho. Então, às vezes, essa atividade acontece muitas vezes fragmentada, e a ideia é exatamente que o software venha nesse sentido de tentar articular essas ações, a ausência de apoio jurídico aos serviços do SUS e também uma demanda por suporte de atores mais experientes, em que também já começou a sair a questão da importância até de como padronização dos dados, as informações, como utilizar aqui também depois. E aí foi ampliado, inclusive acrescentado essas duas etapas, essas seriam as etapas e que estão hoje em dia assim, né, na forma que está se pensando também nesse aplicativo, o que é que teria, que etapas que teria para fazer essa investigação do óbito. Então, desde a coleta dos dados, a informação, a captação, que a mídia é uma das formas que saiu, digamos assim, em comum a maioria das instituições, não é a única, tá, mas é uma forma comum a maioria das instituições, como qualificar esses dados, tá? Depois preparar para fazer uma investigação, análise, a investigação de fato. Então a gente vê também aqui que vai utilizando, por exemplo, o modelo de análise e prevenção de acidente de trabalho, que foi desenvolvido pelo professor Rodolfo e o professor Edelberto. O processo de intervenção e aprendizado também começa a discutir como promover esse aprendizado ali, com base, né, com o uso do aplicativo e uma avaliação e retroalimentação também. E aí, na terceira oficina, já começou a trabalhar um pouco mais quais seriam as ações, deficiências ou lacunas que aquele software poderia ter, tá, os requisitos e funcionalidade. E uma das questões que também começou a sair é de ter um espaço transversal de biblioteca virtual, sala de reunião, fórum, apoio social e jurídico também, pensando até nessa questão das famílias também dos acidentados, e uma educação permanente. E na quarta oficina, o debate o foco maior era sobre o software de fato, e começou a pensar também qual que seria a articulação política necessária para sustentar e subsidiar essas ações de uma vigilância ampliada, tá? A perspectiva de aprendizado, suporte das investigações e intervenções ali também, e a superação dessas contradições que poderia estar presente ali no sistema. E aí, aqui era o que eu estava falando, que a gente ia compreender o sistema de atividade da prevenção até como um objeto fugidio, em que a gente vê que tem várias instituições, é uma rede de sistemas de atividade, que o limite é muito tênue, às vezes, da definição de qual que estaria ali atuando, então, mas é importante que se articule e comece a fazer essa coesão. Então, o software, a ideia do Zero Óbito é que articule essas diferentes instituições também na vigilância ampliada. Gente, eu sei que está um pouco pequeno, mas essa foi a construção final que saiu do mapa mental, que teria todas as etapas que eu fui falando para vocês, também espaço de sala de reunião, participação política, de formação, os diferentes, digamos assim, interfaces, itens que poderiam estar ali no software pensando nessa vigilância ampliada de acidentes. E isso vai requerer também, de certa forma, o uso, né, uma capacitação dos futuros usuários também, tá? Desafio para convergência de termos, então às vezes termos diferentes podem ser utilizados, sei lá, no Ministério Público, diferente do outro, então como padronizar que termos para ser utilizado também entre os diferentes usuários e que seja um software de uso intuitivo também, então são desafios que vêm por aí. E entre as próximas etapas, porque essas oficinas depois teve um design de protótipo que foi feito por uma empresa e atualmente, né, a gente está na fase iniciando, digamos aí, o desenvolvimento do software em parceria com a Unicamp. E outros professores, pesquisadores também estão envolvidos. Para finalizar, né, é importante assim, reforçar que a gente está compreendendo a vigilância de uma forma ampliada nessa Constituição
cooperativa, uma rede de atividades, tá? Ela ainda é realizada de uma forma embrionária pelos diversos elementos do sistema de atividade. Então, assim, há instituições que a gente até diz que estão em estágios de desenvolvimento diferente, alguns mais avançados, outros ainda estão iniciando. Então, tem essa questão também que acontece nessa rede da vigilância. E aí o Zero Óbito vem nesse sentido de tentar subsidiar essas relações de interdependência entre as diferentes instâncias que tem. E aí também, no sentido, reforça essa articulação dos diferentes sujeitos, das diferentes atividades, e que haja uma cultura de aprendizagem baseada nas experiências também com o uso do software e a apropriação dos conceitos da teoria da atividade tem contribuído para alguns dos sistemas de atividade envolvidos para essa ampliação mais sistêmica também de como funciona a questão da vigilância. E eu acho que é isso, passar as referências. E eu queria abrir, tem 4 atores aqui, se quiserem complementar alguma coisa também, aproveitar. Autores e outros participantes de todo o processo aí. Se quiser, tem tempo aí. Assim, tem 4 minutos para você, mas como ela vai sair agora, porque ela vai ter outra apresentação, acho que a gente pode abrir para perguntas agora, comentários. Pode falar. Pode falar? Pode. Em primeiro lugar, parabéns para a Manu, para todo o grupo, né, pela iniciativa e assim, trabalho desafiador também, bastante, né? E assim, eu só tenho, mas aí depois acho que posso conversar mais à parte detalhadamente, mas assim, eu queria entender um pouquinho da questão, essa representação gráfica que você falou, que como se foi organizada, porque foi aquelas das etapas, foi as oficinas? Isso, que como resultado, que teve essa representação gráfica, mas é a representação gráfica desses pontos que vão subsidiar a coleta de dados pelo software. Então, seria isso? E se isso no tempo temporal, temporal, sabe? Qual é aquela da qualificação? É isso? Aquele último. Eu acho ou o mapa mental, o final. O mapa mental, essa que seria a representação. No final, o mapa mental, que foi o último que eu apresentei, é esse? Tá falando é outro? Na verdade, seria o resultado da oficina, que você colocou que. Então, acho que são os dados que. Na verdade, porque foi a primeira. Eu imaginei que seriam uma representação gráfica que seria dado como uma função do software para o usuário, mas não, é a representação dos dados coletados da oficina. Então, alguns ali foram no final que apareceu o mapa mental, quando finalizou ali as oficinas, né, naquela etapa, do que esperava que fosse ter. Inclusive, na última oficina, o Ale, a gente fez uma simulação de um caso, como se fosse utilizando o software, passando por todas aquelas etapas, como seria. Porque às vezes o tempo é curto, a gente resume. Não, porque assim, a validação dessa padronização e qualificação dos dados, isso como seria feito? Da qualificação? Dessa padronização ou qualificação dos dados, porque isso acho que é um ponto também que é complexo dos usuários, né? Para depois entender. Então vai ter uma validação, como seria o já. A gente fez no Design Sprint, que era a outra etapa, até uma simulação com atores de diferentes instituições que poderiam utilizar o software também, para ver essa dificuldade dos termos que mudar. Ainda está em processo, mas eu acredito que nas próximas etapas também tenha outro momento, quando tiver o software mais
Porque por enquanto a gente está sem a codificação, mas a ideia. Então está bem inicial, digamos. Já avançou muito, mas eu digo ainda não tem um software concretizado. Isso possa variar, não sei se é isso. É isso, e assim, parabéns, porque é difícil o interesse justamente para entender esse processo, que mas é muito desafiador e de um uso bem expansivo. E a ideia é que ele seja testado, está ainda em discussão, né? Até com uma. Para iniciar em São Paulo, pelo estado de São Paulo, para fazer esse teste também no serviço. Ainda está nessa pactuação. Eu não sei se o Rodolfo tem alguma notícia mais atualizada. A ideia era que a gente, na fase de teste, já tivesse uma negociação com a coordenação do saúde do trabalhador. Coordenação estadual, porque esse não é um software para pesquisa, né? Para o uso, né? Então a ideia é que ele seja, vamos dizer assim, abrigado pela secretaria, então tem uma negociação com o governo do estado, a secretaria do estado, que está acontecendo agora. Mas o teste em si já seria como um produto, vamos dizer assim, validado pela própria secretaria, não finalizado, porque na hora que o usuário começar a mexer, a gente vai melhorar. E aí vai aprimorando. Mas já em paralelo está sendo feita a negociação com a secretaria. Para que ele seja um produto, né, que não fique aí parado, né, como um grupo ou no CRS, nem poderia, né? No limite poderia chegar e falar, secretário municipal de saúde de Piracicaba, vocês assumem isso aqui como uma ferramenta, pode ser, de autoridade sanitária do município, mas a ideia é que seja para o Estado. Né? Sim. Não, isso é bem importante, porque até essa questão que é o futuro, né? Essa usabilidade de dados, tanto para serviços, né? Também da pesquisa, porque aumenta essa logística, e eu tenho. E a ideia após o Estado validar isso, a tendência, né, se ele funcionar e tiver esse potencial, é que ele seja uma ferramenta nacional. Né? Só complementando, né, a gente está nessa fase de negociação, já tem prefeituras, né, que se colocaram à disposição para fazer um piloto, né, então a gente já tem essa sinalização, que é uma coisa bastante positiva. E acho que um diferencial é que essa plataforma ela dê base para a formação. Né? Então, assim, você vê, por exemplo, um caso que ele acontece numa determinada ramo, tipo de indústria, que aquilo possa gerar algum material, obviamente com o devido cuidado das informações, para que ele seja usado na formação para que evite novos acidentes, para que não ocorra esse tipo de óbitos novamente. Né? Acho que esse é algo que orientou muito a gente, né? Não é apenas uma coisa protocolar para ajudar lá a registrar o que aconteceu e acabou. Né? E põe uma pedra em cima e não se olha mais para isso, ou apenas para gerar estatística. Né? Aquela coisa, agora a gente tem um monte de estatística de novo. Né? Isso a gente sabe que já tem um monte de sistema, site, plataforma que faz isso. Acho que nessa visão, né, do grupo, né, de aprendizado, de levar isso para uma transformação. Eu acho que a palavra é essa, é uma ferramenta para transformação para justamente aí, né, a gente evoluir nessa prevenção e expandir o conhecimento de múltiplos estados. Eu tenho um comentário e uma pergunta do grupo. O comentário é assim, sobre essa questão trazida pela Iracimara, que assim, a gente, por exemplo, quando desenvolveu o mapa, a gente não chegou a desenvolver estudos com a perspectiva de avaliar confiabilidade, validade, que são, assim, características que, em relação aos instrumentos de pesquisa quantitativos, né, são sempre muito cobrados. Então, aumentaria a força, o desenho do instrumento, né, a aceitação dele, você tende a ganhar nisso aí. Então, eu acho que o comentário em relação a essa sua pergunta é que na continuidade da implantação, do desenvolvimento do instrumento, esse deva ser um objetivo a ser buscado, a ser procurado, trabalhar essas questões. E a pergunta, Manu, é assim,
o instrumento, a proposta de intervenção que você apresentou é uma proposta extremamente assim, abrangente, de um otimismo que eu diria vileliano, né, para quem conhece o Rodolfo Vilela, né, porque a ideia dos sistemas de atividades em interação é uma ideia assim, que nós estamos a anos-luz de distância hoje no Brasil. A construção é uma construção social dificílima. Então, ao mesmo tempo, a tarefa de aplicar o instrumento exige muito trabalho, muita camelação. Inclusive uma camelação relacionada, por exemplo, no momento da investigação, do uso de modelos, métodos de investigação. Então tem que dominar aquela técnica. Tem muitas, é muita exigência para ser trabalhada. Então, por isso mesmo, eu diria o seguinte, olha, acho que nem um Vilela da vida deve sonhar que esse seja um instrumento a ser recomendado para uso em todos os casos de investigação de acidentes. E daí a minha pergunta é se vocês já têm alguma discussão sobre uma estratégia pensada para esses testes, para essa perspectiva de implantação. Qual seria a indicação para fazer? Agora eu vou encarar a vida aí, vou ver o trabalho que isso vai me dar. Então, que indicações você tem para isso? Vai, Manu. Não, eu acho que, eu concordo que no início vai ser bem desafiador. Acho que tem essa questão da formação, são conceitos às vezes bem difíceis, são vários conceitos, inclusive quando a gente está pensando que exige uma formação e uma base, que eu acho que isso vai ser também um dos grandes desafios de aplicar esse software mais na frente. E aí talvez um critério, a gente acho que ainda não discutiu sistemático, mas iniciar com calma um critério de prioridade, de como vai priorizar nesse início, porque não vai dar conta a todos os casos, mas o sonho talvez, como é que você disse? A longo prazo, quem sabe eu vou aí nesse otimismo de um dia conseguir. E na vida real dos sonhos dele não tem essas hesitações não, viu? Ai não, bicho, Seu parar um gozador. Comentar uma coisa. Primeiro, essa questão de quais são, se é aplicável para todos, eu acho que são os óbitos. Os óbitos. Então não é acidente grave, são os óbitos. O primeiro critério de filtro. E 4 municípios. Nós estamos começando, não é no estado todo, né? Tem uma negociação, mas toda essa fase de teste seriam para 4 municípios que já estão praticando essa ideia da vigilância. Isso não foi uma coisa que veio da pesquisa, veio uma demanda deles. Né? Esses 4 municípios já estão num projeto, né, de acidente de trabalho, tentando, e a ferramenta vem como, né, que tal, vamos pensar nisso, e eles aderiram. Então isso facilita muito, né, nessa perspectiva de dar esses passos, mas eu acho que os desafios são enormes mesmo. Um deles é a adesão das instituições. Né? Município tal, Ministério do Trabalho, Ministério do Procurador. Isso é um desafio. Mas eu acho que nós estamos tomando conta aqui da conversa e tem mais.